Hoje eu gostaria de falar sobre o narcisismo em Sigmund Freud e o narcisismo em Nietzsche. Interessante que em ambos aspectos convergem e também em ambos aspectos, na verdade, divergem, né? Porque a primeira pessoa a estudar sobre o narcisismo foi, Havelock Ellis, né? E Elizabeth Rodinenko, ela mesma fala que a primeira pessoa, na verdade, a falar sobre o termo de narcisismo foi o psicanalista Binet, se eu não me engano. Mas a partir daí, né, houve diversas interpretações acerca daquilo que vem a ser o transtorno de personalidade narcísica. A questão, por exemplo, que a pessoa pode, nascer com um transtorno e também ao desenvolvimento, na verdade, do narcisismo social. Se verificarmos, por exemplo, a perspectiva freudiana acerca do narcisismo e nietzschiana, se divergem em alguns aspectos. Por exemplo, nos estudos de Freud, a criança, na verdade, quando ela nasce, ela não tem nenhuma percepção daquilo que ela difere com a mãe. Ela se sente totalmente vinculado à mãe, né? Então você vê que todas as sensações que ela tem acerca do mundo tem uma relação totalmente umbilical. Interessante que a criança não sabe divergir, né? Na verdade, ela do mundo. Ela, quando está com a mãe, tem um estado de calmaria. Mas quando ela diverge, se separa, na verdade, da mãe, ela entra em um estado emocional diferente. Há o choro de fome, há o choro, da falta de calor, há o choro, pela fome, pela falta de carinho e pela falta de calor. Freud, quando ele se estabelece acerca da natureza do narcisismo, a criança ela tem um vínculo com a mãe, mas a partir de uma certa idade, ela, mediante o seu amadurecimento, ela tem a necessidade de se desvincular da mãe, ou seja, ela vai descobrindo suas características próprias, ela começa a ter interpretações do mundo do qual, se diverge da interpretação do mundo que a criança tem. Muito interessante que os pais, na verdade, eles têm uma questão muito ideológica do filho. Então, eles querem projetar no mundo aquilo que deveria ser. E os filhos também têm uma ideologia dos pais. Os filhos desejariam que os pais, na verdade, fossem o que eles gostariam de ser. Então, você vê que quando a criança vai se desenvolvendo, vai tendo esse confronto, na verdade, de personalidade, onde duas realidades vão se chocando. Embora que na primeira fase do narcisismo, a criança ela depende da mãe para se estabelecer no mundo. Na segunda fase, quando ela vai se desenvolvendo a sua personalidade, há um choque da realidade da criança com a realidade da mãe. Então ela vai tendo o quê? Uma realidade totalmente própria, totalmente característica. Para Freud, o narcisismo ele se torna patológico quando o filho cresce, e ele ainda se torna carente da mãe. Ele tem um estreitamento umbilical muito grande. É o adulto, na verdade, com mente de criança. Ele sempre precisa, que a mãe lhe confirme aquilo que ele é. Porque é interessante assim, quando a criança nasce, os pais têm muito dessa característica de falar a sua majestade, o meu bebê, O que seria isso, É uma realidade do qual que eu não consegui alcançar e eu vou postar tudo isso para a criança, Então eu estou idealizando a criança. O que ela vai ser no futuro, no que eu vou, investir nela. Interessante que a criança vai crescendo, e os pais vai alimentando essa característica, mas muitas vezes quando a criança, quando ela vai sofrendo estímulos não somente da mãe quando ela vai crescendo, mas do meio ambiente, ela vai ter uma capacidade, por exemplo, de
interpretar o mundo à sua própria maneira. Então, com isso, vai ter um choque, na verdade, de mundos, né? Entre o mundo da criança e o mundo do pai. Então, a luta da criança com o pai, na verdade, é uma guerra entre egos, é uma guerra totalmente narcísica. Qual o desejo prepondera? É o desejo da criança ou é o desejo dos pais? Então Freud ele elabora de uma maneira até muito magistral que quando a pessoa cresce e ainda tem essa ligação estritamente emocional com os pais, mostra que essa pessoa não tem uma personalidade totalmente formada e que seu mundo é apenas guiado pelas sensações que os pais lhe deram de confirmação. Porque se o mundo, na verdade, vai totalmente contra, eu entro em estado de crise. Então a pessoa sempre vai indo para o seio materno, do qual que a mãe vai alimentando essa característica idealizada que ela tem para o filho, falando que o filho é estritamente, verdadeiro, inteligente, qualquer coisa, sabe? Então, para que ela apenas se baseie naquilo que ela sente. Não, o que minha mãe fala que eu sou, né? Só que quando a criança ela cresce, na verdade, muitas vezes esse sentimento não pode mais estar vinculado na mãe também, ela pode estar vinculado no outro, porque a aprovação que ela tinha da mãe, ela tem uma necessidade também de ser aprovada pelo outro, né? Então você vê que a pessoa não assumiu uma característica própria de interpretação do mundo, ela precisa que os outros guiem a sua sensação de mundo para que ela sinta o seu lugar no mundo, porque ela é ligada pelas sensações do bebê, né? Que é uma relação totalmente afetiva e emocional, não tem nada irracional, é o que é totalmente inconsciente, na verdade, que vincula esse estritamento do filho com a mãe. Quando ultrapassa da mãe, vai jogar, na verdade, essa aprovação ou no meio que vive, ou no namorado, ou no esposo, ou na esposa, né? Mas e a visão de Friedrich Nietzsche? Nietzsche, quando ele fala sobre narcisismo, na verdade você não vê nenhuma de suas obras ele falando. Ele elabora muito o conceito, né, do homem livre e do homem escravo. O homem livre é aquela pessoa que sabe ter uma autonomia própria mediante as suas próprias escolhas. Ela se torna possessora tanto dos seus erros e dos seus acertos. Ela, na verdade, admite algo que errou e a partir daí ela é capaz de se autoconstruir. Isso seria uma espécie de narcisismo, porque é a moral do forte. Eu crio minhas experiências a partir, na verdade, da experiência que eu tenho com o mundo. Porque na filosofia de Nietzsche, o homem ele é um ser totalmente visceral, né? Então, ele vai interpretando o mundo mediante sensações agradáveis e desagradáveis. Então, a partir dessas sensações que ele tem, ele vai começar a nortear o que é bom e o que é mal, né? Porque a consciência para Nietzsche é uma espécie de parasita, na verdade, porque ela sempre se alimenta num processo totalmente de culpa, né? Então é algo que é totalmente sintomático, quando ele critica Sócrates, né, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos. E qual é a moral, na verdade, qual o narcisismo que Nietzsche começa a elaborar de um modo indireto? Que seria a moral do ressentido, a moral do escravo. A moral do homem livre e a moral do homem ressentido, né, que é o homem escravo. Ou seja, na verdade, Nietzsche ele começa a culpar muito a cultura cristã acerca disso, porque a cultura cristã, grande parte das suas obras, né, tolhe o homem da sua energia, na verdade, guardando a sua energia para si, fazendo um niilismo, né, da realidade e tornando totalmente verdadeiro uma concepção de mundo futuro. Ora, se eu sofro nesse mundo, não compensa, na verdade, eu lutar para poder obter o meu lugar no mundo. Essa é a moral do escravo que Nietzsche, né, ele vai elaborando na sua teoria. Ou seja, então não compensa eu lutar contra o outro, porque o outro é mais forte do que eu. Então o que eu posso desejar? A recompensa do mundo vindouro. Então esse tipo de moral ela vai criando uma espécie de dispepsia. O que é isso? Se eu vejo o outro prosperando, a pessoa que tem
esse narcisismo, vamos dizer assim, negativo, em relação ao narcisismo positivo que o outro faz na sua história, o narcisista ressentido, ele vai sempre o quê? Derrubar o outro, porque como eu tenho um senso de moral e de valor muito forte, eu mereço ser recompensado pela fé que eu tenho, não pelo esforço, na verdade, que eu empreendo, né, para poder vencer outras pessoas que têm uma força ou similar a mim ou mais forte. Então o homem, por exemplo, que cria a sua própria história, que seria uma espécie de narcisismo positivo, ele cria a sua história a partir dos seus erros, dos seus acertos. O narcisista negativo, na verdade, não, né? Ele se tolhe, na verdade, de se testar no mundo, né? Ou seja, não consegue lidar muito bem com seus fracassos e com suas frustrações. Então aí, a partir daí, ele vai tendo um processo de idealização de um homem, mas idealização de um homem que não existe na realidade, mas idealização do homem que existe no mundo das ideias. Por isso que você vê muitas vezes que o narcisista oculto, ele é um ser totalmente invejoso. Por quê? Porque quando ele olha com o outro, fala bem assim, né? Isso aí é por pouco tempo, né? Isso aí, ele tá feliz, mas ele, coitado dele, ele não vai saber como será a sua vida no futuro ou sua vida no juízo final, né? Ou seja, que essa pessoa vai ser cobrada pela força que ela tem e pela inteligência que ela tem de se impor. Porque na filosofia de Nietzsche, ele trabalha muito o conceito, né, de força de Heráclito. Na vida, há uma espécie de forças contra forças. Então, uma força sempre tenta derrubar a outra. O mais forte sobrevive. E o que mais sobrevive aumenta a sua capacidade de potência. Então, aumenta a sua força, né? O ressentido não. O ressentido, cada vez que ele perde uma batalha, na verdade, ele tem mais raiva daquele que vence ele, e ele, em vez de ter raiva do outro, na verdade, e embora ele tenha, mas ele tem um senso de impotência para poder subjugar o outro. Por quê? Porque ele acredita numa espécie de juízo divino, ou que a vida sempre vai tolher essa pessoa de ter roubado aquele lugar que lhe pertence. Então, para Nietzsche, o conceito de narcisismo oculto nasce da influência do cristianismo, porque tira o homem do mundo real e esse homem começa a viver apenas do mundo da ideia, né? Ou seja, eu sou um triste, eu sou um fracassado, eu sou um depressivo. As pessoas não reconhecem aquilo que eu sou. Então eu preciso que essas pessoas que vivem ao meu redor, constantemente me bajule, indiferente do homem que tem a moral livre, porque ele não precisa da opinião do outro para que ele possa se sobrepujar, né, aos outros ou se destacar de uma certa maneira, porque ele acredita na sua própria força, né? Eu não posso falar do termo narcisismo nesse contexto porque Nietzsche ele não elabora, mas ele dá um bom background para poder elaborar, né, na verdade, em uma corrente totalmente divergente, né, aquilo que seria o narcisismo ou o egoísmo. Tem um livro até de Ayn Rand, se eu não me engano, é isso mesmo, Ayn Rand, ela fala sobre a virtude do egoísmo, né? Por quê? Porque o egoísmo, ele parte o quê? De uma matéria de, como é que eu posso dizer assim, de depender de mim mesmo para se viver no mundo. O narcisista não, na verdade. Ele tem um egoísmo, mas só que é um egoísmo totalmente velado. Conquanto em que uma pessoa que se afirma no mundo, o narcisista oculto, ele quer que o outro afirme aquilo que ele é, né? O reconhecendo pelas ideias que ele tem, como o mundo poderia ser ou como ele gostaria de ser. Ele não coloca, na verdade, o seu ideal em contraste ao mundo, porque ele sabe que todas as vezes que ele se expressar contra o mundo frustrará. Mas na maioria das vezes não é o mundo que frustra. Na verdade, o que nos frustra é a percepção que temos de nós mesmos quando, né, enfrentamos a realidade. Ou seja, nós criamos uma característica muito periférica e idealizada demais acerca da vida, porque é muito difícil falar que temos, na verdade, frustração com o mundo, mas na maioria das vezes nós temos frustrações conosco mesmo acerca das nossas visões que temos sobre o mundo. É por isso que o narcisista é um ser totalmente idealizado, e as pessoas que não estão de acordo com ele, na verdade, ele sempre vai considerar essas pessoas totalmente inferiores. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta no botão das notificações
e divulguem o nosso pequeno canal. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.